Fala pessoal, sejam bem-vindos à Tech 3D Brasil. Meu nome é Rodrigo. No vídeo de hoje estaremos fazendo a configuração completa de uma impressora 3D básica usando o Marlin 2.0.9.2. Então, bora pro vídeo. Beleza, vamos lá. Hoje nós vamos começar a configurar o Marlin, uma impressora do tipo cartesiana. Nessa impressora nós estamos usando um Arduino Mega 2560, uma Ramps e 4 drives A4988. Então é uma configuração bem básica mesmo. Nós vamos começar a configurar pelo configuration.h. No caso, o autor sou eu, Rodrigo. Aqui você pode colocar o seu nome, um título para a impressora. No caso a minha é a Titan C. Para eu saber o que eu estou fazendo, como eu tenho algumas impressoras, para eu saber qual que é a configuração que eu tenho, eu sempre gravo com uma letra na frente, para eu saber de qual impressora que é. Cada uma está com um hardware diferente. Nesse caso, nós vamos trabalhar com velocidade 15.000 e aqui na porta 1. Minha motherboard está correta. Esse é o modelo de motherboard que eu estou usando. Caso você não esteja usando essa, como é que nós podemos fazer? Nós vamos em SCR, vamos em Core e procurar boards. Dentro dela, nós vamos ter todas as possibilidades de placas compatíveis com Marlin. Como é que eu faço para saber qual que é a placa que eu estou usando? Simples, aqui ele já tem ele já mostra qual que é o tipo de ramps que é possível estar utilizando e tipo de configuração das saídas da ramps, que são aqueles pininhos maiores que tem na frente dela. Então, de acordo com a configuração que você vai utilizar na sua impressora, vai ser um desses modelos que estão aqui. Você copia o board, toda essa trecho em azul, e substitui lá no programa. No caso, por exemplo, vamos procurar uma placa da MKS. Se você colocar MKS, ele já vai mostrar todas as placas MKS que tem. Na verdade, elas têm em mais lugares do programa. Ou uma da Big Tech. Mesma coisa, BTT. Ela já mostra onde que essas placas estão. No caso, eu tenho uma dessa, que é a minha SKR Turbo. A única diferença é o processador. Então a gente configura num outro ponto. Ele está aqui. Então nesse caso, como a minha já está correta, mas digamos que fosse para utilizar essa placa, eu copiaria esse trecho, iria para cá. Não substituo essa palavra motherboard, só vou substituir essa parte. E já está configurada a placa que eu estarei usando. Feito isso, nós vamos descer um pouco mais. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu esqueci. Serial, aqui eu não vou usar. Porta. Não. Station. Não, tem mais nada. Tá aqui, ó. Sempre esqueço. Aqui é o nome da sua impressora. No caso aqui, eu vou colocar Triton P24. 24 é o volume de impressão. Essa minha impressora tem um volume de impressão de 24 litros. Então isso aqui é o que aparece no display, que fica na hora que você liga a impressora, é o que fica aparecendo na frente. Isso daqui fica só dentro do programa. Eu uso para saber de quem que é essa impressora. Tenho vários programas salvos, então quando eu vou abrir o programa eu uso por ali. Então descendo, nós vamos para... Vamos ver... Thermal Settings. Aqui são os tipos de sensores que estão na impressora. O padrão é o sensor tipo 1. Esse aqui é o sensor de 100K. É aquele termistorzinho pequenininho que você coloca dentro do hot end ou que vai embaixo da mesa. Por padrão,
Quase todas são essas, mas se você estiver usando algum outro, você procure na lista. Você simplesmente vai substituir aqui na frente. No caso, nós vamos substituir sensor 1. Esse aqui é o sensor do bico. Se tiver mais bico, ele vem aqui. Sensor da mesa eu também uso. Vai colocar um no sensor da mesa. E aqui no caso eu não uso mais nenhum, então a gente não precisa mexer. Vamos descer. Aqui eu sempre prefiro estar trabalhando com uma temperatura um pouco mais baixa. Eu sei que essas placas chinesas não chegam nessas condições e é até meio arriscado tentar. Eu prefiro pegar isso daqui e reduzir. No caso, meu bico para 260. A minha temperatura máxima da mesa para 130. Aqui eu vou manter tudo padrão. PID da minha também não vou mexer. Essa minha impressora, o PID padrão, funciona muito bem. Aqui no caso, a minha é uma impressora cartesiana, então não preciso desativar nada. Se estivesse usando uma Core XY, é só apagar os comentários. No caso dessa minha impressora, eu uso Y na posição máxima. Então, X-min eu desativo, procuro o meu Y máximo e ativo ele. Para quem está com o Marlin antigo, se você acabar olhando essa seção, você vai ver que não tem boa parte desses eixos. Só tinha X, Y e Z mínimo e máximo. Então, isso aumentou. O Marlin hoje está pegando uma gama de eixos bem grande. Então, X mínimo, Z mínimo, o máximo. No meu caso. No caso de vocês, vocês precisam ver aonde está vindo o sensor de fim de curso dos eixos. Da minha impressora eu coloquei no máximo, que é para a hora que finalizar a impressão, eu não precisar fazer uma configuração no G-Code, ele vai para o Home e o Home a mesa está na frente. O X mínimo seria a mesa no fundo da impressora. O Y mínimo, perdão. Então, no caso, isso aqui para os sensores mecânicos. No meu caso, eu uso o meu sensor como true. Ou seja, a hora que aciona, ele dá o sinal. Então eu vou usar o Y mínimo no true, o Z mínimo no true e o Y máximo. Tudo em verdadeiro. São os 3 sensores que eu uso. Nessa impressora, como eu falei, é uma impressora básica, ela não tem o Z-Probe, isso aqui eu vou colocar um pouco mais para frente. Nesse caso, ele já está configurado. O que nós temos aqui está correto também. Já está tudo configurado. A4988, que é o que eu estou usando nela. Essas configurações aqui é 93, é de acordo com o fuso que eu tenho nessa impressora. E uma coisa importante são as acelerações. Esse motor que eu utilizo, se eu tentar trabalhar com acelerações nessa faixa, eu vou ter problema. Então eu sempre reduzo as minhas acelerações para menos da metade para todos os eixos. A minha impressora, como ela tem uma mesa de 300 por 200, eu sempre tive problema no eixo Y. Em caso de aceleração muito alta, ela perdia passo, sempre deslocava a camada. Então eu tive que reduzir a aceleração. Na aceleração não tive mais problema. E a impressora parou de perder passo, rodando muito bem dessa forma. Então, nas configurações que eu tenho, 80, 80, 493 para o meu extrusor. Então, aceleração default, 1200, 1200, 1200. Deixar tudo em 1200. Uma função que seria legal a gente ativar é justamente isso daqui. O que é esse parâmetro? Ele limita a edição desses parâmetros de aceleração. O próprio G-Code ele consegue sobrescrever isso daqui. Então, para a gente evitar que ele faça isso, por exemplo aqui, quando você ativa esse parâmetro, ele edita via M201 ou pelo LCD e ele pega o default da aceleração vezes 2. Então, o meu default máximo, se ela quiser alterar, ele sempre, mesmo que ela jogue 6.000 de aceleração, se abrir o G-Code algumas vezes você vai ver que ele joga 6.000 de aceleração ou 6.000 na sua velocidade. Então você consegue, ativando esses 2 parâmetros, limitar ela fazer isso.
Então ela sempre vai pegar isso aqui e jogar no máximo o dobro que está aqui dentro. Por exemplo, aqui eu vou colocar em 5. 600, 600. Esse é um dos meus maiores problemas que eu estava tendo numa outra impressora. Nessa eu não tive problema, mas para garantir, velocidade 300, 300. E aqui você pode ver que é a mesma coisa. Ele está com 1200 e ele permite o máximo em 6000, ou o dobro, que é o que está aqui. Eu vou deixar 1200, 1200. Eu vou deixar 1500, 1050, 4000. Eu não quero que minha impressora passe disso. Vamos descer, não estou usando o Z-Probe, não preciso mexer em nada nessa parte. Não tenho o Z-Probe aqui, também não vou precisar mexer. Vamos descer um pouco mais. Aqui você vai ajustar na hora, você tem duas opções. Aqui no caso você mandou sua impressora fazer o home e ela foi para o lado errado. Em vez de ir no lado do sensor, ela foi para o lado contrário. Como é que a gente corrige? De duas formas na Ramps. Ou você inverte o cabo, ou você vem nesse parâmetro e muda esse parâmetro. Se não me engano, essa é a configuração que está na minha impressora. False, true, false. Então, na hora de a gente descarregar e fazer o teste, a gente faz a inversão. Eu prefiro fazer a inversão do cabo. Faz a inversão e já faz a correção. Nesses nós não vamos mexer. Aqui, direção do home. Então, se você olhar aqui em cima, positivo ele vai para o máximo, negativo ele vai para o mínimo. Então, eu estou usando no máximo o meu Y. Eu tenho que mudar aqui para 1. Tamanho de mesa. Minha mesa tem no X 320, no Y 220 e no meu Z 360 milímetros. E eu quero colocar aqui um ponto interessante. No caso, o meu Y ele está em 210 e o meu X ele está em menos 34. O que significa isso aqui? Quando eu faço a purga do bico, eu tinha um tempo atrás eu tentei fazer isso, não funcionou. Nas versões mais antigas do Marlin isso aqui não funcionava. Nas versões mais novas eu queria deslocar meu bico, deixar fora da área de impressão, ou seja, eu quero fazer uma purga e eu não quero que essa purga caia em cima da mesa. E também quando eu faço o home eu não quero que o bico fique encostado no vidro escorrendo material. Nas versões mais novas eu consegui fazer. Você desloca o bico, desloca o sensor do X, desloquei o sensor do meu Y para ficar o meu bico para trás da mesa e deslocado para a esquerda. Nesse caso, se ele escorresse, o material caía fora, eu conseguia fazer a limpeza e não tinha problema de sujeira no bico. Então, nesse caso, o meu sensor X ele está em menos 34, ou seja, está 34 milímetros à esquerda da lateral da mesa. E quando minha mesa estiver encostada no sensor de home, perdão, aqui é 230. Quando o meu sensor estiver encostado a minha mesa estiver encostada no meu sensor de home, ela não vai estar na ponta da mesa, ela vai estar 10 milímetros fora do bico, ou seja, se você olhar meu bico, ele vai estar 10 milímetros afastado do final da mesa. Então isso garante que eu não vou ter o problema de estar escorrendo o material em cima da mesa. Aqui poderia estar 220, que é exatamente a posição da minha mesa. Aqui eu coloquei errado, perdão. Aqui é o Y mínimo. Na verdade, eu vou colocar no lugar desse aqui. Ou, mais simples, aqui você pode vir e digitar mais 10. Ou seja, aqui o meu Y, como o meu sensor está no Y máximo, ele vai pegar o meu tamanho máximo da minha mesa, vai escrever ele aqui, ele está pegando esse valor, escrevendo aqui, e eu estou somando mais 10, ou seja, 220 mais 10. Ah, como é que eu faço para saber exatamente esses valores? Você pode colocar esse valor aqui, e que ele vai fazer o home e vai setar um valor negativo, ou pode deixar tudo zero. Na hora de você fazer o movimento, você vem movimentando de 1 até chegar próximo da lateral da mesa, diminui para 0,1 e vai movimentando até você chegar no ponto que é o ponto 0.
Lá você identifica no display, ela movimentou 34.3. Você vem aqui dentro, coloca menos 34.3. Aqui você faz a mesma coisa, vem movimentando de 1 em 1, depois de 0,1 em 0,1, até você saber exatamente quanto que a mesa movimentou para ficar exatamente no vértice, na quininha da mesa. Aí você vem e substitui os dois valores, tanto no eixo X como no eixo Y. Isso eu vou mostrar um pouquinho, tanto no X como no Y. E aqui você já vai conseguir escrever exatamente esse valor, para na hora que você configure o fatiador, ela realmente vá no centro fazer a impressão e não fique deslocada para a esquerda, para a direita, ou para frente ou para trás. Vamos descer. Daqui eu não estou mexendo em nada. Nessa minha impressora não estou usando de leveling. Não. E é tudo para questão de home. The Safe Home nessa impressora eu não uso porque eu não tenho o BL Touch nele. Um parâmetro importante para se ativar é justamente EEPROM Settings. Por exemplo, vamos fazer. A primeira coisa que a gente faz quando a gente faz um download, ou a gente pega as configurações que já foi feito na impressora, ou se é uma primeira vez que está configurando, a gente vai ter que fazer isso. É fazer as correções dos passos por milímetros. Isso a gente pode fazer direto na impressora, não precisa fazer dentro do software. Então a gente, para conseguir fazer as correções de passos por milímetros na impressora e salvar essa alteração na impressora, você precisa ter essa opção ativa, porque senão não abre os parâmetros de modificação de valores. Você consegue alterar na hora, mas você não consegue salvar. Então, nesse caso, nós vamos ativar isso e vamos corrigir. Vamos corrigir, não, vamos continuar descendo. Aqui eu prefiro modificar, eu trabalho com 200 no PLA, 60 na mesa. Tá? Isso daqui são os pré-aquecimento. Então, para a gente garantir que não fique toda hora, faz um pré-aquecimento e faz a correção, eu já corrijo aqui. ABS eu costumo usar 230 e 95. 98. Nessa mesa dessa impressora eu não tenho tanto problema, mas naquela mesa vermelhinha chinesa, mais do que 100, a impressora normalmente dá erro de bad thermal, que é falha no sensor de temperatura. Então 98 a gente não tem esse problema, pelo menos na impressora de mesa vermelha, na de mesa preta roda bem. E a gente vai descer. Quero ativar isso aqui mais para frente para fazer alguns testes, por enquanto não. Seção do LCD, nós vamos procurar PT, aqui ó, PTBR, que é idioma português Brasil, substituir aqui. Aqui a gente vai descer, vou trabalhar com o display japonês mesmo, modelo clássico. Vamos ativar SD suporte, esse é um parâmetro que nós vamos precisar abrir no Advanced, depois a gente vai lá para poder ativar mais algumas coisas. O SD Check and Retry. Esse ponto eu não gosto. Isso aqui ele seria para você tem que dar 4, você sentir aquelas 4 pulsos para ele fazer um movimento. Eu prefiro manter o padrão que já está, porém eu prefiro usar essa opção, que é de Reverse Encoder. Por exemplo, se sua impressora hoje você gira o botão no sentido horário e o menu desce, se você ativar isso aqui, se eu girar o botão no sentido anti-horário, o seu menu vai descer. Só que só o menu. No caso, para acrescentar passos, que é para direção, por exemplo, aqui. Então, quando eu girar no sentido horário, meu eixo X, estou usando uma cartesiana, vai para a direita. Se eu virar no anti-horário, meu eixo X vai para a esquerda. Aqui eu vou ativar também uma outra função, que é o home individual. Vou ativar, no caso, as duas. Esse daqui você consegue fazer home individualmente no X, ou no Y, ou no Z. E aqui eu estou ativando um submenu. Para eu poder acessar esse parâmetro, eu vou entrar no menu à parte. Isso aqui é bom quando você está fazendo teste.
Por exemplo, estou fazendo uma regulagem, coisa parecida, em vez de ficar fazendo um home toda hora em todos os eixos, você consegue fazer o home somente no eixo que você está regulando. Esse daqui eu uso nas placas da Big Tree Tech, eu acho que não vai funcionar no Arduino, mas vou deixar ativo aqui. Aqui nós vamos ativar o display da RipRap, que é o mais básico mesmo, aquele de 4 linhas. Finalizamos a configuração dessa parte, vamos partir para o Advanced e nós vamos procurar aqui SD. No caso o meu ele não compilou ainda, por isso que não abriu, mas isso aqui está ativo no configuration.h. Então se você olhar aqui, não está mais comentado, que é o SD Support. Se ele estiver ativo, Enable, nós vamos habilitar aqui ó, o Half Speed. Vamos descomentar esse parâmetro. Esse parâmetro ele diminui a velocidade de comunicação do cartão de memória para metade dele. Dessa forma a gente evita problemas de comunicação. Aquele negócio de você colocar o cartão, tem hora que lê, tem hora que não lê. Normalmente, se você ativando esse parâmetro e ativando esse parâmetro, você já consegue reduzir quase todos os problemas. Vamos mandar compilar para ver se tem algum erro nas configurações. Então, feito isso, nós vamos vir aqui, que já é a extensão da Platform I/O, e vamos fazer o upload. Clicar na setinha e aguardar agora que ele vai compilar novamente e vai descarregar o programa na placa já. E está feito. Seu Arduino já está configurado. E agora nós vamos lá para a impressora para ver como é que ficou. Vamos fazer um home, verificar se os eixos estão movimentando para as direções corretas. O X está ok. O Y está ok. E o Z também. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe o vídeo. Isso ajuda o nosso canal a crescer. Assim podemos criar mais conteúdos como esse. Obrigado a todos, tudo de bom e até mais.